O vento frio do Oceano Atlântico chicoteava as grandes janelas de vidro do luxuoso apartamento de cobertura no Leblon, trazendo consigo um silêncio perturbador. Roberto Cavalcanti, envolto em um roupão de seda pura que custava mais do que um trabalhador comum ganharia em um ano, contemplava a imensidão escura do mar noturno. As luzes cintilantes da zona sul do Rio de Janeiro se estendiam abaixo dele, como um tapete de diamantes incrustados na escuridão. Mas a beleza da paisagem não conseguia preencher o vazio avassalador que consumia sua alma. Ele tinha absolutamente tudo que o dinheiro poderia comprar. A taça de cristal lapidado em sua mão tremia levemente, fazendo o uísque envelhecido refletir a luz fraca da sala suntuosa. Uma dor aguda, súbita e traiçoeira atravessou o peito de Roberto, obrigando-o a fechar os olhos e apertar o tecido fino contra o coração acelerado. Não era a primeira vez que seu corpo protestava contra o ritmo implacável de sua ambição desmedida. Um lembrete físico de que toda aquela fortuna acumulada não lhe garantiria a imortalidade. O pânico gelado percorreu sua espinha enquanto ele se apoiava na pesada mesa de mogno, respirando com extrema dificuldade e medo, enquanto a dor cedia lentamente, deixando para trás um suor frio em sua testa, marcada pelas rugas de preocupação. Uma memória distante invadiu sua mente com uma clareza implacável. Não era um balanço financeiro ou uma fusão corporativa de bilhões de reais, mas sim o rosto calmo e confiantemente bondoso de Gabriel dos Santos. 15 anos se passaram desde aquele dia fatídico, sob o calor escaldante do subúrbio, quando o único amigo verdadeiro que tivera na vida lhe estendeu um envelope de papel pardo, contendo todas as economias geradas pela venda da pequena herança de sua família. Deus abençoe o seu caminho, meu irmão. A voz de Gabriel ecoou na mente de Roberto, tão nítida como se ele estivesse ali na luxuosa sala. $50.000. Uma quantia astronômica para quem vivia com o suor diário de um trabalho pesado, entregue sem nenhuma garantia, sem contratos ou advogados, apenas a fé inabalável e a confiança cega de um homem temente a Deus em outro homem que, na época, só possuía sonhos grandiosos e os bolsos vazios. Aquele dinheiro foi a semente milagrosa que germinou o vasto império financeiro e imobiliário das indústrias Cavalcanti. Mas a promessa de retorno, jurada com lágrimas nos olhos e abraços apertados naquela tarde ensolarada e poeirenta, afogou-se rapidamente no oceano de ganância e poder que seduziu Roberto. A cada novo milhão faturado, a cada concorrente esmagado, a imagem do amigo de infância na favela da Rocinha era empurrada para as sombras de sua consciência. Ele construiu muros invisíveis, porém intransponíveis, entre a sua nova realidade, cercada de bajuladores no Leblon, e o passado humilde que secretamente passou a desprezar. O silêncio prolongado transformou-se em uma traição silenciosa e covarde. Um fardo que agora sufocava seu peito. O som do relógio de pêndulo. Uma antiguidade europeia inestimável que adornava o corredor. Parecia martelar o tempo perdido diretamente na alma atormentada de Roberto. O susto cardíaco de momentos atrás serviu como uma intervenção divina. Um aviso severo de que a justiça de Deus, embora às vezes pareça tardar, sempre cobra o seu preço exato. O remorso. Um sentimento que ele havia banido de seu vocabulário corporativo durante uma década e meia. Finalmente rompeu a represa de sua arrogância, inundando seu ser com uma tristeza profunda e insuportável. Ele precisava consertar esse erro terrível imediatamente. Roberto caminhou lentamente até o imenso cofre embutido atrás de uma pintura renascentista autêntica, com as mãos ainda trêmulas pela fraqueza física e pela emoção intensa. Ele digitou a longa senha de segurança, e a pesada porta de aço cedeu com um clique abafado, revelando pilhas ordenadas de dinheiro em espécie. Ele não queria enviar uma transferência bancária fria e impessoal através de secretárias e contadores. Ele queria olhar nos olhos de Gabriel e entregar o pagamento com as próprias mãos. Seria um ato físico de redenção. Um pedido de perdão materializado em cédulas de alto valor. Ele puxou uma maleta de couro preto italiano
de alta qualidade, vazia e pronta para ser preenchida com o instrumento de sua aguardada libertação espiritual. Contou meticulosamente as notas altas, multiplicando o valor inicial com os juros que a sua mente calculista achava justos para compensar todos aqueles anos de ausência imperdoável. 250 mil reais, empilhados perfeitamente, representavam agora não apenas um pagamento de dívida atrasada, mas a compra desesperada da paz de espírito que ele havia perdido. Ele imaginou o sorriso largo e grato do velho amigo ao ver tamanha fortuna sendo entregue repentinamente, vestindo rapidamente um terno escuro e elegante. Roberto ignorou os apelos preocupados de seu mordomo, que notara a sua palidez mórbida e respiração ainda irregular. O peso da maleta em sua mão direita parecia ancorá-lo à realidade. Uma âncora necessária para o homem que passou anos flutuando na soberba de sua riqueza. A noite avançava silenciosamente sobre o Rio de Janeiro. Mas, para Roberto, era como se o sol da verdade estivesse finalmente nascendo em sua vida. O motorista particular foi dispensado com um gesto impaciente. Aquela era uma jornada penitente que ele deveria realizar totalmente sozinho. O motor potente de sua SUV importada rugiu nas ruas desertas da Zona Sul, rompendo o silêncio da madrugada com a urgência de um homem desesperado. A cada quilômetro que se afastava da segurança luxuosa do Leblon, a paisagem urbana começava a mudar drasticamente, revelando as feridas abertas da desigualdade social brasileira. Os edifícios requintados e iluminados davam lugar progressivamente a construções desordenadas e ruas mal iluminadas, onde a vida pulsava de uma forma muito mais crua e dura. Roberto apertava o volante com força, sentindo uma estranha mistura de nostalgia infantil e um terror avassalador desconhecido. A grandiosa estrutura da favela da Rocinha erguia-se imponente à sua frente, um formigueiro humano incrustado na montanha, desafiando a gravidade e as leis do urbanismo formal. O brilho fraco das lâmpadas amareladas, que pontilhavam a encosta, parecia um céu estrelado invertido, guardando milhares de histórias de sofrimento, fé e sobrevivência diária inabalável. Roberto sentiu um nó apertado formar-se na garganta. Aquele havia sido o seu lar, o lugar onde aprendeu a sonhar antes que o dinheiro endurecesse completamente seu coração. Ele estacionou o veículo de luxo na base do morro, sabendo que os caminhos estreitos não permitiriam passagem. Ao desligar o motor, o contraste gritante entre o interior climatizado e silencioso do carro e a realidade barulhenta e quente das ruas da comunidade o atingiu fortemente. Um grupo de jovens observou o veículo estrangeiro com olhares afiados e desconfiados, fazendo o empresário hesitar por um breve e aterrorizante instante, antes de abrir a porta pesada. Ele estava invadindo um mundo que havia renegado com veemência. Um mundo com regras próprias, onde a sua influência financeira bilionária não significava absolutamente nada sem o respeito local. Segurando a maleta firmemente contra o peito, ele deu o primeiro passo vacilante. O cheiro característico de esgoto a céu aberto, misturado com o aroma de fritura das barracas noturnas, invadiu suas narinas, despertando memórias viscerais que julgava estarem enterradas para sempre. O asfalto esburacado e úmido sob seus sapatos italianos, perfeitamente polidos, marcava o início da sua árdua subida física e espiritual em direção à redenção e ao perdão. Pessoas passavam por ele com os ombros caídos, exaustas de mais um dia de trabalho mal remunerado, sem sequer olhar para o homem rico e angustiado. A indiferença da multidão humilde fez com que Roberto se sentisse ainda mais insignificante e culpado. Ele se embrenhou pelo labirinto de becos tortuosos, confiando em uma memória geográfica infantil que, surpreendentemente, permanecia intacta sob as camadas de sua amnésia social voluntária. A escuridão entre as casas amontoadas era densa e sufocante, quebrada apenas pelos feixes de luz que escapavam das janelas desprovidas de vidro e cortinas adequadas. Cães vadios rosnavam nas esquinas úmidas, enquanto o som abafado de funk e música gospel se misturava em uma cacofonia que representava a alma vibrante da comunidade esquecida. O suor manchava a camisa de seda de Roberto,
mas a determinação de encontrar Gabriel impulsionava seus pés cansados. A cada degrau íngreme que ele vencia, ofegante e sentindo o coração voltar a protestar timidamente. A ilusão romântica do seu reencontro glorioso começava a se fragmentar. Ele tentava imaginar a surpresa e a gratidão profunda nos olhos de Gabriel ao ver a quantia capaz de mudar radicalmente o destino de toda a sua família. A maleta negra tornava-se cada vez mais pesada em sua mão direita, parecendo carregar não apenas cédulas de reais, mas todo o peso das suas escolhas egoístas passadas. O ar no alto do morro era rarefeito e carregado de uma tensão invisível e palpável. Uma senhora de rosto profundamente enrugado e olhar cansado, que carregava um balde pesado de água na cabeça. Parou para observar o estranho vestido em trajes luxuosos. Roberto abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar penetrante daquela mulher que lhe lembrava dolorosamente a sua própria mãe, falecida na miséria absoluta antes do seu sucesso. A culpa corroía suas entranhas com a ferocidade de um ácido implacável, destruindo as justificativas vazias que havia usado para ignorar seu melhor amigo durante todo esse tempo. Ele apressou os passos, tentando fugir do julgamento silencioso que encontrava em cada rosto sofredor. Ele finalmente chegou à ruela específica que abrigava a moradia humilde de Gabriel. Uma travessa estreita, onde as paredes de tijolo aparente pareciam prestes a desabar umas sobre as outras. A casa ficava na encosta mais perigosa do morro, uma estrutura precária, equilibrada sobre estacas de madeira que desafiavam perigosamente as tempestades frequentes da cidade do Rio de Janeiro. A luz da lua iluminava vagamente o teto de zinco enferrujado, revelando um estado de degradação muito pior do que ele poderia ter imaginado nos seus piores pesadelos. O milionário parou diante da pequena porta de madeira apodrecida, respirando fundo. O silêncio que emanava da modesta habitação era sepulcral, contrastando de forma brutal com o ruído constante e vibrante que caracterizava a vida noturna da imensa favela ao redor. Roberto ergueu a mão livre, trêmula e suada, hesitando por um longo segundo antes de bater os nós dos dedos no painel de madeira áspera e úmida da entrada. Ele ensaiou mentalmente as palavras de desculpa que proferiria, preparando um discurso articulado sobre as dificuldades dos negócios e as armadilhas perigosas que o sucesso inebriante trazia. Mas não houve nenhuma resposta imediata à sua batida tímida e carregada de arrependimento. Ele bateu novamente, dessa vez com um pouco mais de força. Sentindo uma pontada de desespero começar a se formar rapidamente na boca do seu estômago tenso. A possibilidade terrível de que Gabriel tivesse se mudado. Ou pior, de que não quisesse abrir a porta para o amigo traidor, aterrorizava a mente já frágil de Roberto. Ele precisava desesperadamente daquele momento de purificação moral. Necessitava entregar aquela maleta e comprar a absolvição que acreditava ser suficiente para salvar sua própria alma condenada. O vento frio da madrugada soprou pelo beco sujo, arrepiando a pele sob o paletó de grife, sem conseguir conter a ansiedade corrosiva que dominava suas ações. Ele empurrou levemente a porta enfraquecida, percebendo que ela não estava trancada, apenas encostada no batente torto. A madeira rangeu em um lamento agudo e doloroso, anunciando a chegada do intruso rico àquele santuário de miséria profunda e sofrimento silencioso, suportado ao longo de inúmeros anos. Uma escuridão densa e um cheiro forte de mofo, misturado com o odor inconfundível de doença e desesperança, o receberam como um soco brutal direto no estômago. Roberto deu um passo vacilante para o interior da habitação, apertando a maleta de dinheiro. A fraca iluminação que vinha do poste da rua permitia vislumbrar vagamente os contornos sombrios de um cômodo minúsculo e miserável, desprovido de qualquer móvel que pudesse ser considerado digno. O piso de cimento irregular estava frio e úmido sob os sapatos caros de Roberto, enquanto seus olhos se acostumavam lentamente com a penumbra opressiva daquele ambiente triste. O coração do magnata batia tão forte contra as costelas que ele temeu que um novo e fatal ataque cardíaco o derrubasse ali mesmo. Na escuridão poeirenta, ele chamou o nome de Gabriel
em um sussurro rouco e embargado pelas lágrimas. Nenhuma voz amigável respondeu ao seu chamado desesperado. Apenas o som fraco e ritmado de uma respiração extremamente cansada e entrecortada ecoou a partir de um canto escuro. Roberto avançou lentamente, sentindo o ar denso pesar em seus pulmões, enquanto a realidade crua daquela favela implacável destruía completamente suas fantasias infantis de um reencontro feliz e redentoramente fácil. O que ele encontrou na penumbra não foi a redenção rápida que o seu dinheiro poderia comprar, mas o início de um castigo espiritual muito mais severo e profundo. A justiça silenciosa de Deus estava apenas começando a se manifestar ali. A sombra ameaçadora do seu passado imperdoável o engoliu por inteiro naquele exato instante aterrorizante, fazendo-o esquecer a fortuna que carregava na maleta. Os milhões acumulados em contas internacionais e os títulos de propriedade no cobiçado bairro do Leblon pareciam evaporar, reduzindo-o a um mero pecador miserável, aguardando o julgamento final. Roberto Cavalcanti, o intocável e arrogante, magnata, implacável, estava prestes a descobrir que existem dívidas tão monstruosas e profundas que nenhuma moeda terrena jamais será capaz de pagar ou perdoar. Ele prendeu a respiração, preparando-se para enfrentar os fantasmas de frente. O primeiro passo de Roberto para dentro daquele casebre minúsculo foi acompanhado por um rangido fantasmagórico das tábuas soltas sob seus pés luxuosos. A escuridão era quase sólida, impregnada com um cheiro acre de mofo, suor seco e uma doença persistente que embrulhava o seu estômago mal acostumado. Ele tateou a parede úmida e descascada com a mão esquerda, buscando desesperadamente um interruptor que pudesse afastar as sombras opressivas daquele lugar esquecido por Deus. A umidade infiltrava-se na sua pele, arrepiando os pelos do braço coberto pela seda fina e cara do seu paletó importado. Seus dedos trêmulos finalmente encontraram um fio áspero pendurado no meio do teto baixo, e ele puxou com força contida. Uma lâmpada nua e amarelada piscou 2 vezes antes de inundar o pequeno cômodo com uma luz fraca, revelando uma cena de devastação absoluta que paralisou o coração do magnata. Não havia móveis dignos desse nome. Apenas caixotes de feira improvisados como cadeiras, e um fogão enferrujado que parecia não ver fogo há muitos dias. A maleta de couro negro pesava em sua mão como uma bigorna de chumbo. Uma fortuna inútil diante daquela miséria extrema. Os olhos assustados de Roberto varreram o ambiente miserável, até pararem abruptamente em um canto escuro, onde uma visão aterradora o aguardava em silêncio. Um pequeno e improvisado altar de madeira desgastada repousava sobre tijolos irregulares, iluminado fracamente por 2 tocos de velas baratas que choravam cera derretida. O sangue do bilionário congelou instantaneamente em suas veias, quando ele reconheceu o rosto sorridente e eternamente jovem, na fotografia desbotada e moldurada com um vidro rachado. Era Gabriel dos Santos, o seu melhor amigo, olhando para ele com a mesma pureza ingênua de 15 anos atrás. Uma fita de tecido negro, amarrada de forma rústica na borda superior da moldura envelhecida, confirmou o pesadelo mais sombrio que a mente de Roberto poderia conceber. Gabriel estava morto, tragado pela pobreza cruel que o seu ex-amigo havia ajudado a perpetuar através da sua negligência imperdoável e ganância desenfreada. O ar desapareceu dos pulmões do empresário, substituído por um estrangulamento doloroso que o forçou a levar a mão trêmula à garganta seca. Todo aquele dinheiro meticulosamente contado no Leblon tornou-se repentinamente pó. Uma moeda sem nenhum valor, no reino silencioso dos mortos injustiçados. O choque profundo foi abruptamente interrompido por um gemido fraco e agudo que quebrou o silêncio sepulcral daquela madrugada terrivelmente gelada na favela. Roberto girou o corpo pesado, desviando o olhar aterrorizado do altar fúnebre para o lado oposto do barraco de chão de cimento batido, em cima de um colchão de espuma rasgada, fino e coberto de manchas escuras suspeitas. 2 pequenas figuras humanas se encolhiam buscando um calor impossível. A culpa atacou o magnata como um cão raivoso, dilacerando qualquer resquício de superioridade
que ainda habitasse a sua alma, outrora tão orgulhosa. Uma menina surpreendentemente magra, aparentando não ter mais do que 10 anos de idade. Abraçava protetoramente um garotinho de feições miúdas e doentes. Sofia tinha os mesmos olhos expressivos e intensos de Gabriel, mas endurecidos por uma maturidade precoce que nenhuma criança inocente deveria ser forçada a carregar. Seus braços finos como gravetos envolviam o irmãozinho menor, Miguel, que choramingava baixinho, movido por uma fome crônica que roía suas entranhas inocentes sem nenhuma piedade. A menina encarou o gigante de terno elegante com uma mistura de pavor instintivo e uma coragem nascida do desespero absoluto. Nas mãos trêmulas e encardidas, Sofia segurava uma caneca de plástico amassada, contendo apenas um resto de água turva misturada com açúcar barato. Era a única refeição disponível para enganar o estômago vazio da criança. Um truque cruel e desesperado, ensinado pela miséria implacável que reinava na rocinha. Ela levou a borda áspera aos lábios ressecados de Miguel, sussurrando palavras de conforto que contrastavam com o ambiente de desolação total e morte iminente. Roberto sentiu os joelhos fraquejarem sob o peso do terno italiano, incapaz de processar a magnitude do sofrimento causado por sua omissão. Uma tosse violenta e gutural irrompeu de repente das sombras mais profundas do cômodo, rasgando o ar como uma lâmina enferrujada e impiedosa. Roberto recuou um passo, tropeçando na própria sombra, enquanto a luz fraca da lâmpada nua revelava a origem daquele som terrível e agoniante. Encolhida no chão frio, coberta por farrapos imundos que mal escondiam sua magreza extrema, estava Luzia, a mulher que um dia fora o grande amor da vida de Gabriel. Ela apertava um pano encardido contra a boca, e quando o afastou, o tecido revelou manchas frescas e brilhantes de sangue. A doença cruel e a fome crônica haviam devorado impiedosamente a beleza e a juventude que Roberto se lembrava de ter visto nela. O rosto outrora cheio de vida de Luzia estava agora encovado e pálido como a cera das velas do altar de seu marido. Seus olhos profundos, cercados por olheiras escuras como abismos de dor, abriram-se lentamente, lutando contra o cansaço extremo que a puxava para o inevitável abismo da morte. O contraste entre o perfume caro que exalava do bilionário e o cheiro de morte iminente da mulher o fez sentir náuseas intensas. Um silêncio denso e acusador instalou-se no barraco, quebrado apenas pela respiração ofegante de Luzia e pelo choro contido do pequeno Miguel faminto. Roberto abriu a boca para falar, mas as cordas vocais pareciam ter se transformado em areia seca, impedindo que qualquer som consolador escapasse. Luzia. Ele finalmente sussurrou com uma voz rouca, trêmula e carregada de um arrependimento inútil que o rasgava de dentro para fora violentamente. A maleta negra pendia do seu braço, agora percebida como um caixão minúsculo, guardando o preço de sangue da sua absurda e imperdoável ascensão social. A mulher doente virou o pescoço frágil, com imensa dificuldade, fixando o seu olhar baço e moribundo na figura alta do empresário rico. O reconhecimento demorou alguns dolorosos segundos para atravessar a névoa da febre alta que consumia o seu corpo frágil e castigado pelo tempo. Quando a identidade de Roberto finalmente ficou clara para ela, não houve um sorriso de alívio, tampouco uma expressão de esperança desesperada por salvação financeira. Apenas uma tristeza insondável, antiga e enraizada, cruzou as feições da viúva, perfurando a alma do bilionário com a força de um julgamento divino, incapaz de suportar o peso daquele olhar silencioso e profundamente acusador. Os dedos do bilionário finalmente cederam ao desespero e afrouxaram o aperto firme. A maleta de couro italiano escorregou da sua mão suada, despencando em direção ao piso de cimento áspero com um estrondo oco e fatal. O impacto brutal rompeu os fechos de metal polido, fazendo a tampa saltar e vomitar o seu conteúdo precioso diretamente na poeira acumulada do casebre. Maços espessos de notas de R$ 100 espalharam-se caoticamente pelo chão imundo, criando um tapete surreal de riqueza sobre a pobreza absoluta. R$ 250 mil
repousavam agora no chão sujo da rocinha, misturando-se com baratas mortas e poeira acumulada de décadas de sofrimento. A ironia macabra daquela cena revirou o estômago de Roberto, evidenciando o quão patética e vazia era a sua tão planejada tentativa de redenção. Sofia arregalou os grandes olhos escuros ao ver aqueles papéis coloridos cobrindo o chão frio. Mas não havia cobiça ou alegria no seu rosto infantil. Ela apenas abraçou o irmão com mais força, encolhendo-se contra a parede úmida, como se aquele dinheiro fosse uma ameaça venenosa e letal. O peso esmagador da culpa finalmente dobrou os joelhos orgulhosos de Roberto Cavalcanti, forçando-o a desabar sobre o tapete de dinheiro derramado. Ele ignorou completamente o fato de que a calça do seu terno, feito sob medida, estava agora manchada pelo lodo viscoso do chão batido, rastejando como um verme indigno e miserável em meio às notas de real. Ele se aproximou lentamente do corpo frágil e agonizante de Luzia. As lágrimas, que ele havia reprimido durante 15 longos e frios anos de ambição corporativa, começaram a rolar pelo seu rosto pálido e horrorizado. Me perdoa. Pelo amor de Deus. Me perdoa. Ele soluçava convulsivamente, estendendo as mãos trêmulas em direção ao rosto suado da viúva doente. Eu trouxe o dinheiro. Luzia, eu trouxe tudo com juros. Eu vou tirar vocês desse inferno agora mesmo. Eu juro pela minha vida. Eu pago os melhores médicos. Os melhores hospitais do Rio de Janeiro. Eu salvo você. Eu dou uma mansão maravilhosa para essas crianças. Ele balbuciava. O desespero tornava a sua voz aguda e patética. Uma cacofonia de promessas vazias, lançadas contra o abismo irreversível da morte iminente. Uma nova e ainda mais violenta crise de tosse tomou conta do corpo esquelético de Luzia, interrompendo o discurso histérico e culpado do bilionário. Ela arqueou as costas em pura agonia, manchando novamente o farrapo de tecido com uma quantidade assustadora de sangue escuro e espumoso, com um esforço hercúleo que pareceu drenar as suas últimas gotas de energia vital. Ela ergueu uma mão, trêmula, no ar gélido do casebre. Os dedos frios como gelo encostaram levemente nos lábios trêmulos de Roberto, ordenando um silêncio imediato e absoluto que gelou a sua espinha dorsal. Os olhos encovados de Luzia desviaram-se lentamente do rosto banhado em lágrimas do magnata para observar a fortuna obscena espalhada pelo chão de cimento. Um sorriso amargo, carregado de uma ironia fúnebre e de uma dor indescritível, desenhou-se nos seus lábios rachados e manchados de sangue fresco. Você chegou tarde demais. Roberto. Ela sussurrou com uma voz incrivelmente fraca, mas que ressoou no casebre com a força de um trovão ensurdecedor. O meu Gabriel já não precisa mais do seu dinheiro sujo de esquecimento para construir os sonhos que ele tinha para nós. A viúva continuou a falar com imensa dificuldade, cada palavra soando como uma facada no peito vulnerável e desprotegido do homem ajoelhado à sua frente. Faz exatamente 2 anos que nós o enterramos em uma cova rasa e não identificada no cemitério municipal dos pobres. Longe daqui. Era uma infecção simples. Roberto. Algo que uma cirurgia rotineira em qualquer hospital particular da Zona Sul teria resolvido em poucas horas. Ela parou para buscar fôlego, apertando os olhos de dor, mas nós não tínhamos um único centavo furado para comprar os remédios ou pagar médicos. O choro de Roberto intensificou-se, tornando-se um uivo abafado de dor lancinante ao ouvir a condenação irrevogável proferida pelos lábios moribundos da mulher. Até o último suspiro agonizante dele, Luzia continuou, a voz falhando perigosamente. Ele olhava para a porta deste barraco esperando você aparecer. Ele proibia que eu falasse mal de você. Jurava pela cruz que o seu amigo do Leblon devia estar passando por sérios problemas. Ele dizia que você nunca, jamais, viraria as costas para nós se tivesse pelo menos R$1 sobrando no fundo do bolso do seu paletó. A fé cega e inabalável que Gabriel manteve nele, até a hora da morte, foi o golpe de misericórdia na alma destroçada do bilionário. A lealdade absurda do amigo contrastava de forma repugnante com a sua própria traição calculada e com a sua covardia disfarçada de sucesso profissional.
Cada nota de R$ 100 espalhada no chão parecia agora estar encharcada com o sangue puro do homem mais bom que ele já conhecera. A riqueza de Roberto Cavalcanti foi construída diretamente sobre o cadáver apodrecido da única pessoa que genuinamente o amou nesta terra cruel. O pequeno Miguel, assustado com o tom lúgubre da voz da mãe e com os soluços estrondosos do estranho, começou a chorar mais alto. O som agudo e faminto cortou a escuridão do barraco, lembrando a Roberto que a tragédia que ele havia plantado ainda continuava rendendo frutos. Sofia balançava o irmão freneticamente, lançando olhares apavorados na direção do magnata ajoelhado, como se ele fosse um monstro devorador de almas humanas. E, naquele instante terrível e revelador, Roberto sentiu no fundo do seu coração que era exatamente isso que ele havia se tornado. Movido por um pânico irracional e enlouquecedor, Roberto começou a juntar os maços de dinheiro desesperadamente, com as mãos sujas de poeira e lodo. Ele empurrava as cédulas molhadas por suas próprias lágrimas em direção à mulher doente, formando uma montanha patética de riqueza inútil perto dela. Aceite. Lucia, por favor, eu imploro que aceite. Use para salvar a si mesma e para dar um futuro digno para essas duas crianças inocentes. Deixe-me consertar esse erro amaldiçoado. Deixe-me pagar a minha dívida antes que a justiça divina acabe de me destruir por completo. Uma faísca de orgulho feroz, incandescente e indomável, brilhou subitamente nos olhos baços de Luzia, ofuscando por um momento a sombra da morte iminente. Ela empurrou o monte de dinheiro com o braço frágil, espalhando as cédulas malditas para longe de si com uma repugnância profunda e visceral. Eu prefiro que a minha carne apodreça no chão frio desta favela antes de aceitar uma única moeda podre que venha das suas mãos covardes. Pegue o seu dinheiro manchado com o sangue do meu marido e saia imediatamente da minha casa. Roberto Cavalcanti. Elle a ordonné firmement. A condenação implacável daquela mulher miserável ecoou pelas paredes úmidas do barraco em ruínas, selando definitivamente o destino espiritual do outrora poderoso magnata carioca. A dignidade inquebrantável da pobreza ergueu-se como uma muralha impenetrável contra a qual toda a arrogância do capital de Roberto se chocou e despedaçou. Ele permaneceu de joelhos, paralisado pelo horror das próprias ações, cercado por uma fortuna que ironicamente não possuía o poder de comprar absolutamente nada ali. O silêncio denso retornou ao ambiente, anunciando que o verdadeiro purgatório de Roberto estava apenas começando naquela noite fria na Rocinha. As palavras cortantes de Luzia pairaram no ar rarefeito do casebre, mais pesadas do que qualquer sentença de morte proferida por um juiz implacável. Roberto Cavalcanti abaixou a cabeça, observando as próprias mãos perfeitamente manicuradas, que agora repousavam frouxamente sobre o chão de cimento frio e sujo da Rocinha. A recusa categórica daquela viúva moribunda em aceitar a sua fortuna incalculável destruiu a última barreira de arrogância que ainda sustentava o seu ego fragilizado. Ele compreendeu, com uma clareza aterrorizante e definitiva, que o dinheiro não possuía o poder mágico de ressuscitar os mortos. Movendo-se com uma lentidão dolorosa, quase mecânica, o magnata começou a recolher as cédulas espalhadas que outrora representavam a sua salvação. Ele não estava juntando o dinheiro para fugir covardemente de volta ao luxo asséptico do Leblon, mas sim para esconder o símbolo da sua vergonha profunda. Cada nota de R$ 100 guardada de volta na maleta de couro italiano rasgada era como um pedaço do seu passado sombrio sendo trancado para sempre. O brilho da riqueza ofuscava a sua visão turva, mas o seu coração finalmente começava a enxergar a verdade nua. Com um estrondo abafado, Roberto fechou a tampa danificada da maleta negra, empurrando-a violentamente para debaixo do colchão fino e manchado de sangue. Ele ergueu o corpo alto e trêmulo, sentindo as articulações protestarem contra a tensão emocional extrema que o consumia desde a chegada à comunidade. Os dedos ágeis, acostumados a assinar contratos bilionários, desabotoaram lentamente o paletó de seda importada que custava uma pequena fortuna incalculável para aqueles moradores locais.
O tecido nobre escorregou pelos seus ombros largos, caindo no chão de terra batida, como a pele morta de uma cobra venenosa. A gravata de grife francesa seguiu o mesmo destino do paletó, sendo arrancada do pescoço suado com uma fúria repentina e purificadora. Roberto arregaçou as mangas da camisa branca manchada de suor e sujeira, revelando braços que há muito tempo não conheciam o peso do trabalho braçal e honesto. Ele ajoelhou-se novamente perto da viúva exausta, mantendo uma distância respeitosa para não ofender a dignidade ferida daquela mulher incrivelmente forte e resistente. Eu não vou usar o meu dinheiro maldito, Lucia, mas também não vou abandonar vocês nesta escuridão terrível. Ele declarou firmemente. O olhar perplexo e desconfiado da pequena Sofia acompanhou cada movimento inesperado do estranho gigante que agora despia a sua armadura de riqueza ostensiva. O menino Miguel, exausto pelo choro prolongado e pela fome cortante, finalmente adormeceu no colo ossudo da irmã mais velha, abrigando-se do frio noturno. Roberto encostou as costas largas na parede úmida e descascada do barraco minúsculo, assumindo a posição de um cão de guarda silencioso e arrependido. A madrugada avançava impiedosamente sobre a favela carioca, marcando a primeira noite da sua penitência voluntária naquele inferno de miséria profunda. Os primeiros raios de sol despontaram timidamente por trás dos morros imponentes, iluminando as frestas do telhado de zinco esburacado e enferrujado. A luz matinal, cruel na sua sinceridade cristalina, revelou com ainda mais detalhes a pobreza extrema que asfixiava a família do seu falecido amigo querido. Roberto levantou-se silenciosamente, sentindo o corpo inteiro doer por causa da posição desconfortável no chão, duro e gelado durante as longas horas de vigília silenciosa. Ele observou Luzia, respirando com uma dificuldade assustadora, a febre alta queimando o seu corpo frágil enquanto o suor ensopava os farrapos. Sem hesitar, o ex-bilionário cruzou a porta apodrecida do casebre e mergulhou na agitação caótica e barulhenta do amanhecer vibrante na rocinha. O cheiro de pão amanhecido e café ralo misturava-se ao odor característico de esgoto, a céu aberto que escorria pelas vielas estreitas e lotadas. Roberto ignorou os olhares curiosos voltados para a sua camisa branca amassada e caminhou até uma pequena obra irregular que acontecia na encosta íngreme. Ele aproximou-se do pedreiro responsável, um homem de pele curtida pelo sol escaldante, e ofereceu os seus braços destreinados para carregar pesados tijolos e cimento. O mestre de obras riu com escárnio da figura improvável daquele homem de traços finos, pedindo uma oportunidade de trabalho braçal intenso e mal remunerado. No entanto, a falta de ajudantes naquela manhã o convenceu a entregar um carrinho de mão enferrujado nas mãos trêmulas do inexperiente magnata carioca, sob o sol implacável do Rio de Janeiro. Roberto começou a transportar montanhas de tijolos, encosta acima, sentindo os músculos das costas rasgarem de dor. O suor escorria abundantemente pelo seu rosto avermelhado, misturando-se com a poeira fina que impregnava a sua pele branca. Cada passo trôpego e doloroso na ladeira íngreme era uma oração silenciosa de arrependimento profundo, uma penitência física imposta a si mesmo pela sua imperdoável cegueira. As bolhas sangrentas que rapidamente se formaram nas suas mãos delicadas lembravam-lhe o sacrifício supremo que Gabriel fizera para lhe dar um futuro brilhante. Curiosamente, a exaustão física esmagadora que ameaçava derrubá-lo a qualquer momento trazia um alívio inesperado para sua alma, atormentada pela culpa venenosa. Ele preferia sentir o corpo quebrar sob o peso do cimento a enfrentar o peso sufocante da sua própria consciência manchada. Quando o sol finalmente se escondeu atrás da montanha colossal, pintando o céu com tons dramáticos de laranja e roxo intenso, o trabalho pesado terminou. O mestre de obras, surpreendido pela tenacidade silenciosa daquele estranho teimoso, entregou algumas notas amassadas e moedas gastas nas mãos feridas de Roberto. Aquela quantia irrisória, que não pagaria sequer uma dose do uísque que ele bebia diariamente, representava agora o dinheiro mais valioso e limpo que já havia conquistado. Com o coração acelerado pela esperança genuína,
Ele correu até a mercearia local para comprar pão fresco, leite e analgésicos. A escuridão já abraçava as vielas da favela quando ele empurrou a porta rangente do casebre de Luzia, segurando firmemente as sacolas plásticas de supermercado. O cheiro maravilhoso de comida fresca despertou imediatamente o pequeno Miguel, que se ergueu do colchão sujo com os olhos arregalados de fome desesperada. Roberto ajoelhou-se no chão frio, longe da viúva doente, e deslizou a sacola lentamente na direção da assustada e protetora Sofia. A menina hesitou por um longo minuto, dividida entre a desconfiança profunda e a necessidade visceral de alimentar o seu irmãozinho choroso. A fome brutal venceu o orgulho infantil, e Sofia finalmente abriu o pacote de pão macio, entregando o primeiro pedaço generoso diretamente ao irmão eufórico, enquanto as crianças devoravam a refeição modesta com uma voracidade que cortava o coração. Roberto esmagou cuidadosamente um comprimido para a febre em uma colher. Ele aproximou-se do corpo trêmulo de Luzia, que estava fraca demais para tentar empurrá-lo ou proferir novas maldições contra a sua presença constante ali. Com uma delicadeza incomum para as suas mãos grandes e feridas, ele a ajudou a engolir o remédio salvador misturado com água limpa. Os dias transformaram-se rapidamente em semanas longas e exaustivas, marcadas por uma rotina brutal de trabalho braçal, intenso e dedicação silenciosa à família doente. O arrogante bilionário da Zona Sul desapareceu por completo, dando lugar a um homem de rosto queimado pelo sol e mãos cobertas de calos dolorosos. Com o dinheiro suado que recebia diariamente, Roberto começou a comprar telhas novas e ripas de madeira resistente na loja de materiais de construção. Ele passava as madrugadas inteiras em cima do telhado perigoso do casebre, martelando pregos e substituindo o zinco enferrujado que deixava a chuva entrar. O som rítmico e constante do martelo, batendo na madeira, ecoava pelas vielas escuras, anunciando a lenta reconstrução física e espiritual daquele ambiente miserável. Roberto tapou pacientemente as frestas das paredes descascadas, impedindo que o vento gelado da madrugada continuasse a castigar os pulmões frágeis da viúva enferma. Luzia observava o trabalho incansável daquele homem transformado através de olhos semicerrados e febris, sentindo o ódio profundo dar lugar a uma confusão silenciosa e dolorosa. Ela não conseguia compreender por que o milionário rico preferia sangrar naquele telhado pobre a usar a sua imensa fortuna para fugir. A frágil paz conquistada a duras penas foi violentamente despedaçada numa noite quente de terça-feira, quando gritos agressivos irromperam do lado de fora do casebre. 3 homens robustos, armados com pedaços de madeira pesada e revólveres presos na cintura, chutaram a porta recém-consertada com uma fúria selvagem e intimidadora. Eles eram os agiotas cruéis da região, criminosos implacáveis que cobravam uma antiga e exorbitante dívida contraída pelo desesperado Gabriel antes de morrer tragicamente. O líder do grupo, um homem de olhar frio e cicatrizes no rosto, exigiu o pagamento imediato, ameaçando arrastar a pequena Sofia. O pânico dominou o ambiente minúsculo enquanto Sofia gritava apavorada, abraçando o irmãozinho com uma força sobre-humana contra o peito ofegante e magro. Sem pensar 2 vezes, Roberto atirou-se na frente das crianças indefesas, formando um escudo humano impenetrável com o seu próprio corpo largo e suado. Ele poderia facilmente ter retirado o celular do bolso e chamado o seu batalhão de advogados caros ou seguranças particulares, armados para aniquilar aqueles marginais. Mas ele sabia intimamente que recorrer ao poder do seu dinheiro sujo destruiria completamente a pureza do seu árduo e doloroso processo de redenção, fixando um olhar firme e destemido diretamente nos olhos cruéis do líder dos cobradores. O ex-magnata declarou que assumiria integralmente a responsabilidade por aquela dívida. Ele jurou pagar cada centavo cobrado, trabalhando em dobro, sem precisar de favores espúrios ou do dinheiro escondido na maleta sob o colchão manchado. O criminoso soltou uma gargalhada sinistra de desprezo profundo, erguendo o pedaço de madeira maciça acima da cabeça com uma intenção claramente assassina.
O golpe brutal desceu com uma velocidade assustadora, atingindo o ombro esquerdo de Roberto com um estalo doentio de osso, sendo violentamente fraturado. A dor excruciante explodiu no corpo do bilionário, fazendo-o cair pesadamente de joelhos sobre o piso de cimento irregular que ele mesmo havia limpado. O sangue quente começou a escorrer de um corte profundo na testa, cegando momentaneamente o seu olho direito e manchando a sua camisa puída. Apesar da agonia cegante, Roberto encontrou forças em um lugar desconhecido da sua alma para se erguer lentamente, bloqueando a passagem para o interior da casa. Ele não levantou os punhos pesados para revidar a agressão covarde. Apenas permaneceu ali como uma fortaleza inabalável, disposta a morrer pelas crianças. Um segundo golpe covarde atingiu as suas costelas expostas, roubando todo o ar dos seus pulmões e arrancando um gemido gutural de dor pura. Lúcia, reunindo as últimas e parcas energias do seu corpo devastado pela doença incurável, gritou desesperadamente do colchão, implorando para que os homens parassem. Cada pancada surda que o corpo robusto de Roberto recebia sem reclamar era o pagamento sangrento de uma dívida moral que o dinheiro jamais alcançaria. Ele estava literalmente sangrando pelo seu amigo traído, aceitando o castigo violento da favela como uma purificação necessária para as suas falhas passadas. A resistência silenciosa e assustadora daquele homem ensanguentado acabou perturbando a mente sádica dos criminosos armados, que não estavam acostumados a tanta bravura pacífica. O líder do bando cuspiu no chão sujo de sangue, abaixando a madeira com uma expressão de ódio, misturada com uma estranha e relutante admiração. Ele aceitou o acordo de receber todo o salário diário das obras, prometendo retornar na próxima semana para cobrar a parcela seguinte da extorsão cruel. Os agiotas desapareceram na escuridão ruidosa do beco estreito, deixando para trás um rastro de violência brutal e um silêncio subitamente pesado. Com a partida ameaçadora dos criminosos locais, a adrenalina que sustentava o corpo alquebrado de Roberto evaporou rapidamente, fazendo-o desabar no chão poeirento. Ele tossiu sangue escuro, sentindo a fratura no ombro pulsar com uma intensidade que ameaçava arrastá-lo para um desmaio profundo e sem volta. Foi então que uma mãozinha minúscula e trêmula tocou suavemente o seu rosto machucado, trazendo um frescor inesperado para a sua pele em chamas. Sofia estava ajoelhada ao seu lado, segurando um pano úmido com água fria, limpando as feridas do gigante com uma ternura infantil que quebrou o seu coração. Através da névoa de dor lancinante que obscurecia a sua mente, o olhar de Roberto cruzou com os olhos profundos e encovados da viúva doente. As lágrimas grossas escorriam silenciosamente pelo rosto pálido de Luzia, lavando a amargura profunda e o ódio visceral que haviam envenenado o seu coração machucado. Ela finalmente compreendeu, diante daquele sacrifício físico brutal e desinteressado, que o magnata arrogante que destruíra as suas vidas havia morrido para sempre naquela noite. O sangue derramado sobre o chão de cimento da Rocinha havia selado um pacto sagrado de redenção verdadeira e inquestionável. A dor latejante no ombro fraturado de Roberto irradiava como ondas de fogo líquido por todo o seu corpo exausto e machucado. O pano úmido que a pequena Sofia passava delicadamente sobre os cortes do seu rosto ensanguentado trazia um alívio momentâneo, mas a verdadeira cura acontecia na sua alma. Pela primeira vez, em 15 anos de uma existência vazia e cercada de luxo superficial, ele sentia que estava exatamente no lugar onde deveria estar. O sangue derramado no chão de cimento da favela não era um castigo, mas sim o batismo de um homem que renascia. Luzia tossiu fracamente no colchão rasgado, o som abafado, quebrando o silêncio denso e reverente que havia se instalado após a partida dos criminosos. Os olhos da viúva, antes opacos e carregados de um ódio compreensível, agora brilhavam com uma mistura complexa de dor física e profunda gratidão silenciosa. Ela tentou erguer o braço esquelético para alcançar o homem caído, mas a fraqueza extrema da tuberculose, não tratada, a impediu de realizar o gesto afetuoso. Roberto percebeu a intenção frustrada
e rastejou com imensa dificuldade até a beira da cama improvisada, ignorando a fratura latejante. O milionário ajoelhou-se respeitosamente ao lado do leito de morte da mulher que ele havia condenado à miséria através do seu esquecimento egoísta. Ele não ousou tocar nas mãos trêmulas de Luzia, sentindo-se ainda indigno de receber qualquer forma de contato carinhoso após tantas falhas imperdoáveis. Você não precisava ter apanhado daquele jeito por nós. Roberto, ela sussurrou com a voz embargada, as lágrimas lavando a sujeira e o suor do seu rosto encovado. O dinheiro debaixo do colchão poderia ter pago a dívida maldita inteira, sem derramar uma única gota do seu sangue. Um sorriso amargo e dolorido curvou os lábios rachados de Roberto, repuxando o corte profundo que sangrava abundantemente na sua testa machucada. Aquele dinheiro maldito não tem o poder de comprar o perdão de Deus, Luzia, e muito menos de limpar a minha consciência apodrecida. Ele respondeu, se eu usasse a minha riqueza para afastar aqueles marginais, eu continuaria sendo o mesmo covarde arrogante que virou as costas para o meu melhor amigo. Ele respirou fundo, sentindo uma pontada aguda nas costelas quebradas. Eu precisava pagar com a minha própria carne, sentir a dor real. A madrugada fria avançou impiedosamente sobre a rocinha, trazendo consigo o uivo do vento gélido que castigava os barracos de madeira frágil. Roberto recusou-se veementemente a abandonar a sua posição vigilante ao lado da família, temendo que os agiotas cruéis decidissem retornar na calada da noite. Sofia, exausta pelas emoções intensas e pelo pânico recente, adormeceu encolhida no chão duro, abraçando as pernas longas do magnata ferido como se fossem um porto seguro. O coração de Roberto apertou-se com uma ternura avassaladora e desconhecida ao sentir o peso leve daquela criança inocente, confiando na sua proteção. Quando os primeiros raios de sol tímido romperam a escuridão espessa da favela, revelando o mar de telhados de zinco aglomerados na encosta, Roberto tentou levantar-se. A agonia física foi instantânea e paralisante. Um lembrete cruel das costelas fissuradas e do ombro deslocado pelos golpes brutais da noite anterior. Ele precisava trabalhar na obra. Precisava carregar sacos de cimento pesado para ganhar o sustento diário e pagar a próxima parcela extorsiva aos criminosos locais. No entanto, o seu corpo antes imponente e invencível nos escritórios luxuosos do Leblon, agora se recusava a obedecer aos seus comandos. Luzia percebeu a luta silenciosa e desesperada do ex-bilionário para ficar de pé e soltou um suspiro fraco, impregnado de uma tristeza ancestral. Você não pode trabalhar nesse estado lamentável. Roberto, ela murmurou, os olhos escuros fixos na pele arroxeada que se espalhava pelo peito largo do homem. Se você for para aquela obra carregando esse corpo quebrado, você vai acabar morrendo sob o sol escaldante. E as crianças perderão o seu único protetor. A ironia daquela frase atingiu o magnata com a força de um furacão. Ele agora era indispensável para a sobrevivência deles. Eu fiz uma promessa sagrada àqueles marginais, e a mim mesmo. Luzia. Roberto respondeu teimosamente, apertando os dentes trincados para suportar a dor dilacerante. Se eu não aparecer na obra hoje de manhã, eles voltarão aqui, amanhã, com armas carregadas. E eu não poderei defender a Sofia e o Miguel. Ele usou a parede úmida e descascada como apoio, erguendo o seu peso com um gemido abafado que ecoou pelas telhas de zinco enferrujado. O terno italiano de seda pura, agora manchado de lodo e sangue seco, jazia no canto do cômodo como uma relíquia morta. Sofia acordou sobressaltada com o barulho do esforço excruciante de Roberto, esfregando os olhinhos miúdos e assustados com as costas das mãos encardidas. A menina levantou-se rapidamente, correndo até o fogão enferrujado para esquentar a água limpa que restava em uma panela velha e amassada, com uma habilidade triste e precoce, forjada pela necessidade cruel de cuidar da mãe doente. Ela preparou um chá ralo, usando algumas ervas amargas colhidas no morro. Ela estendeu a caneca de plástico fumegante na direção das mãos machucadas do gigante ferido, oferecendo um pequeno conforto na manhã cinzenta.
O magnata aceitou a bebida quente com uma reverência profunda, como se estivesse recebendo um cálice sagrado das mãos de um pequeno anjo iluminado. O líquido amargo desceu queimando pela sua garganta seca, aquecendo o seu estômago vazio e espantando o frio que insistia em congelar os seus ossos moídos. Ele olhou intensamente para o rosto infantil e sujo de Sofia, enxergando nela a mesma resiliência inabalável que caracterizava o seu amado e saudoso amigo Gabriel. Obrigado, minha pequena e corajosa guerreira. Ele sussurrou suavemente, sentindo uma lágrima solitária escapar e misturar-se ao sangue seco, com o corpo inteiro gritando por descanso absoluto e cuidados médicos urgentes. Roberto marchou lentamente em direção à agitação crescente e barulhenta da comunidade. Cada passo na ladeira íngreme e esburacada era uma tortura física inimaginável, exigindo uma força de vontade que ele nem sabia possuir dentro de si. Os moradores locais, acostumados com a violência diária e rotineira da favela, lançavam olhares furtivos e compadecidos para a figura majestosa daquele estranho agora quebrado e subjugado. O homem arrogante que havia subido o morro dias atrás com uma maleta cheia de dinheiro orgulhoso não existia mais. Ao chegar à pequena construção, irregular, encravada na encosta rochosa, o mestre de obras arregalou os olhos cansados diante do estado deplorável do seu ajudante. Você não tem a menor condição de pegar no batente hoje, meu chapa, o operário experiente sentenciou, balançando a cabeça com pena evidente. Se o seu ombro esquerdo não estiver no lugar correto, você vai deixar cair os tijolos caros e atrasar todo o meu serviço planejado. Roberto encostou-se em uma viga de madeira rústica, respirando de forma ofegante, mas mantendo a postura firme de um homem verdadeiramente obstinado. Eu preciso desesperadamente desse dinheiro diário para comprar comida fresca e os remédios essenciais da viúva do Gabriel. Roberto implorou com uma humildade recém-descoberta. Me dê qualquer serviço leve. Me deixe peneirar a areia fina com a mão boa. Varrer o entulho sujo. Qualquer coisa que pague o meu dia. O pedreiro, tocado pela sinceridade profunda e pela urgência desesperada daquele homem machucado, cedeu relutantemente com um aceno afirmativo de cabeça silencioso. O ex-bilionário passou as próximas 12 horas varrendo restos de cimento e poeira tóxica, suportando a dor aguda em completo e absoluto silêncio. O sol poente mergulhou a cidade maravilhosa em tons alaranjados vibrantes, encerrando mais uma jornada de sofrimento silencioso e expiação física na vida de Roberto. Ele recebeu as poucas notas amassadas e encardidas das mãos calosas do mestre de obras com a mesma gratidão fervorosa de um devoto faminto. Aquele dinheiro escasso representava muito mais do que o pão fresco do dia seguinte. Era a garantia de que as crianças de Gabriel estariam a salvo dos criminosos. Arrastando a perna direita devido à exaustão brutal, ele iniciou a dolorosa e lenta descida de volta ao casebre de Luzia. O pequeno Miguel estava sentado impaciente na soleira da porta apodrecida, aguardando ansiosamente o retorno daquele estranho gigante que agora trazia pão e segurança. Ao avistar a figura alta e machucada cambaleando pelo beco escuro, o garotinho de 5 anos abriu um sorriso banguela e correu em sua direção. Roberto precisou usar o braço bom para aparar o impacto alegre da criança, sentindo uma dor excruciante nas costelas que o fez fechar os olhos fortemente. No entanto, o abraço puro e apertado do filho de Gabriel era o analgésico mais poderoso e divino que ele poderia receber. Você voltou vivo, tio Rico. Miguel comemorou inocentemente, agarrando-se à calça suja e rasgada do magnata com uma força surpreendente para o seu tamanho miúdo. A inocência daquela declaração espontânea perfurou a armadura endurecida do coração de Roberto, fazendo-o perceber o quanto aquelas crianças já conheciam a dura realidade da morte. Na Rocinha, implacável, homens que saíam para enfrentar problemas violentos frequentemente não voltavam para casa ao anoitecer, engrossando as estatísticas fúnebres da pobreza extrema. Ele bagunçou os cabelos cacheados do menino com os dedos trêmulos, prometendo silenciosamente que jamais os abandonaria à própria sorte maldita. Dentro do barraco sufocante,
A condição respiratória de Luzia havia deteriorado assustadoramente durante as longas horas de ausência angustiante do ex-empresário exausto. A febre alta fazia a mulher delirar em sussurros incompreensíveis, enquanto o suor frio ensopava o colchão já precário e cheirando a doença incurável. Sofia aplicava compressas de água gelada na testa da mãe com uma urgência desesperada. Os olhos infantis transbordando um terror mudo diante da iminência da tragédia familiar. Roberto largou as sacolas de mantimentos no chão de cimento e ajoelhou-se imediatamente ao lado do leito de agonia contínua. Nós precisamos levá-la a um posto de saúde de emergência agora mesmo. Sofia. Roberto ordenou com uma firmeza que disfarçava o seu próprio pânico crescente. A menina balançou a cabeça negativamente de forma frenética. As lágrimas desenhando caminhos limpos em seu rosto, manchado de poeira fina e desespero sombrio. Eles não atendem mais ninguém, sem documentos ou sem horas infinitas de espera nas filas gigantescas dos hospitais públicos. Ela soluçou convulsivamente, abraçando a própria barriga magra. O meu pai também foi levado para o postinho médico, mas o médico demorou tanto que ele morreu no corredor frio. A menção crua e direta à morte inútil de Gabriel atingiu o rosto ferido de Roberto como um chicote de couro cravejado de chumbo derretido. A ineficiência criminosa do sistema de saúde pública, aliada à pobreza extrema que ele havia ignorado, era a verdadeira sentença de morte daquela família abandonada. O instinto corporativo e dominador do magnata gritou dentro do seu cérebro, implorando para que ele pegasse os 250 mil reais esquecidos sob o colchão. Ele poderia comprar ambulâncias particulares, médicos renomados internacionais e quartos VIP no melhor e mais caro hospital de Copacabana. No entanto, quando ele esticou a mão machucada em direção à beirada suja da cama para puxar a maleta de couro italiana repleta de salvação, Luzia despertou. A viúva Anne abriu os olhos turvos pela febre intensa e agarrou o pulso do milionário com uma força sobrenatural nascida do delírio doloroso e do orgulho ferido. Não, ela sussurrou de forma ríspida, a voz soando como um fantasma furioso, ecoando do túmulo profundo e escuro do cemitério municipal dos indigentes. Eu não quero a sua caridade comprada com o sangue do homem que eu amei e que morreu esperando por você. A recusa constante e obstinada daquela mulher teimosa estava além da compreensão racional e lógica de um homem habituado a comprar soluções instantâneas para absolutamente tudo. Roberto não conseguia entender como alguém preferia sufocar lentamente em uma cama de farrapos a aceitar a ajuda financeira que garantiria a sua cura milagrosa imediata. Você está sendo egoísta e completamente cega pelo seu orgulho ferido. Luzia. Ele respondeu com frustração, tentando gentilmente soltar o seu pulso do aperto cadavérico dela. Se você morrer agora nesta miséria, as suas amadas crianças ficarão completamente órfãs e desamparadas nesta favela violenta. Luzia tossiu violentamente, sujando novamente o pano encardido com um sangue espesso e escuro que cheirava a uma morte rápida e inevitável, se aproximando implacavelmente. A minha dignidade e a honra intacta do Gabriel são as únicas heranças verdadeiras que eu posso deixar para os meus filhos inocentes. Ela explicou ofegante. Se eu aceitar o seu dinheiro sujo de culpa agora, eu estarei ensinando a eles que o sofrimento do pobre sempre tem um preço banal em reais. Ela fechou os olhos pesados, entregando-se novamente à exaustão profunda que consumia as suas últimas reservas vitais desesperadas. Roberto recolheu a sua mão trêmula, sentindo-se mais inútil e impotente do que no dia em que nasceu pobre e desamparado nas ruas frias do Rio. A sua imensa fortuna de bilhões de reais era uma prisão invisível e sufocante, incapaz de resgatar a vida daquela mãe corajosa ou aliviar a fome das crianças. Ele olhou para o pequeno altar iluminado pelas velas baratas no canto da sala, onde a fotografia do falecido Gabriel sorria com uma inocência perturbadora e constante. A justiça divina não aceitava subornos luxuosos. Ela exigia transformação verdadeira, sofrimento genuíno e renúncia total e absoluta.
determinado a lutar com as poucas armas honestas que lhe restavam. Roberto preparou o seu próprio corpo ao quebrado para enfrentar mais uma noite de vigília dolorosa. Ele aqueceu mais água na panela enferrujada, usando os últimos restos de chá de ervas para tentar baixar a temperatura corporal assustadora da viúva, doente e teimosa. Sofia e Miguel adormeceram abraçados em um canto seguro do cômodo abafado, confiando cegamente que o gigante ferido manteria os monstros da noite e da morte afastados. A madrugada avançava lentamente, testando a fé inabalável e a resistência humana até o seu limite mais extremo. Enquanto a respiração de Luzia ficava cada vez mais superficial e perigosamente lenta, o ex-bilionário sussurrava antigas orações esquecidas que a sua falecida mãe lhe havia ensinado. Ele não pedia a Deus pela sua própria redenção egoísta, mas sim por um milagre improvável que pudesse curar a mulher de Gabriel e salvar aquela família despedaçada. As lágrimas salgadas escorriam livremente pelo seu rosto cortado e sujo, misturando-se ao suor frio da dor física que irradiava implacavelmente das suas costelas e do ombro fraturado. O purgatório particular de Roberto Cavalcanti estava cobrando o seu preço exato, gota por gota sangrenta. A respiração de Luzia tornou-se um chiado agoniante. Um som terrível que rasgava o silêncio opressivo da madrugada fria na Rocinha. Roberto observava a viúva lutar desesperadamente por cada lufada de ar, o pânico tomando conta de todo o seu ser. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que o seu sacrifício físico e o trabalho braçal não seriam suficientes para salvá-la da morte iminente. A tuberculose avançava implacavelmente, destruindo os pulmões frágeis daquela mãe corajosa. O ex-bilionário decidiu que precisava quebrar o seu próprio juramento moral, apelando para a única arma poderosa que conhecia na vida, a sua imensa fortuna incalculável. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Roberto tateou os bolsos da calça social suja e rasgada, encontrando o seu smartphone de última geração. O aparelho estava desligado, mas ele rapidamente conectou o carregador em uma tomada improvisada e perigosa na parede úmida do barraco. A tela brilhante iluminou o ambiente escuro, conectando-o instantaneamente de volta ao mundo exclusivo e luxuoso da elite carioca. Ele discou freneticamente o número pessoal do seu médico particular, um dos especialistas mais renomados e caros de todo o estado do Rio de Janeiro. Ele exigia uma UTI móvel aérea imediatamente na favela. O médico do outro lado da linha hesitou, chocado com a localização perigosa e a urgência absurda daquele pedido na calada da noite. Roberto não aceitou nenhuma desculpa, gritando ordens com a autoridade implacável de um homem acostumado a comprar o mundo inteiro com dinheiro. Ele prometeu transferir milhões de reais como bônus se um helicóptero médico, equipado com suporte avançado de vida, pousasse na Rocinha em menos de 10 minutos. Ao desligar a chamada, o magnata sentiu uma familiar e inebriante onda de poder correr pelas suas veias, acreditando ter resolvido o problema tragicamente. O som áspero da voz do ex-bilionário negociando fortunas exorbitantes cortou a névoa do delírio febril que consumia a mente de Luzia. A menção de helicópteros particulares e milhões de reais agiu como um choque elétrico no corpo devastado daquela viúva, incrivelmente orgulhosa. Ela abriu os olhos encovados, que agora ardiam com uma fúria justa e uma clareza surpreendente diante da proximidade da sua própria morte, reunindo uma força sobrenatural, nascida da dor e da dignidade inabalável de uma mãe pobre. Ela encarou o homem arrogante com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Cancele isso imediatamente. Roberto, Luzia ordenou, a voz rouca e fraca suando pelo casebre, com uma autoridade moral absolutamente inquestionável e profunda. O magnata congelou no lugar, olhando para a mulher moribunda com uma mistura de choque paralisante e uma confusão mental desesperadora. Ele tentou argumentar, explicando freneticamente que a equipe de resgate médico já estava a caminho e que aquela era a sua única chance de sobrevivência. Ele implorou que ela pensasse no futuro brilhante das crianças, que poderiam crescer em um ambiente seguro e confortável
longe de toda aquela miséria violenta. Luzia balançou a cabeça negativamente. O esforço mínimo, provocando uma nova crise de tosse, que manchou os lençóis esfarrapados com mais sangue escuro. Ela olhou diretamente nos olhos marejados do bilionário, declarando que trazer uma ambulância de luxo para a favela era um insulto imperdoável à memória do seu marido. Gabriel havia morrido agonizando em um banco de madeira frio de uma clínica pública lotada. Porque eles eram invisíveis para a sociedade rica, ela recusava-se terminantemente a ser salva pelo mesmo dinheiro sujo de sangue que havia ignorado o sofrimento e a morte de Gabriel. O desespero esmagador derrubou Roberto de joelhos novamente sobre o piso de cimento irregular. As lágrimas lavando o sangue seco do seu rosto. Ele implorou com uma voz aguda e cortada por soluços incontroláveis, oferecendo-se para transferir todo o controle das suas empresas multinacionais para o nome dela. Ele prometeu criar fundos fiduciários bilionários para garantir que Sofia e Miguel nunca mais passassem fome ou frio em toda a vida deles. Ele gritou que ela não tinha o direito de deixar o seu orgulho ferido, transformar aquelas crianças inocentes em órfãos desamparados naquele inferno. Os olhos escuros de Luzia suavizaram-se levemente, não com um sinal de aceitação da oferta financeira, mas com uma profunda pena daquele homem. Ela percebeu que a verdadeira e mais terrível pobreza não era a falta de comida, mas o vazio absoluto de uma alma capitalista. Roberto acreditava sinceramente que todo o sofrimento humano, toda a traição e todo o abandono poderiam ser magicamente apagados com uma assinatura em um cheque gordo. Ela explicou com uma serenidade assustadora que os seus filhos eram imensamente ricos em amor, na fé cristã inabalável e na memória honrada do falecido pai. Se eu entrar naquele helicóptero milionário, eu estarei vendendo a alma pura da minha própria família para sempre. Luzia sussurrou com firmeza inabalável. Ela sabia que aceitar o dinheiro significava ensinar às crianças que a traição de um amigo pode ser recompensada com luxo e conforto material. Ela preferia abraçar a morte ali mesmo, no chão frio e sujo da favela, sabendo que Sofia e Miguel cresceriam com a consciência limpa. Viver como uma hipócrita em uma mansão deslumbrante no Leblon seria uma ofensa letal aos valores que Gabriel havia defendido até o seu último suspiro. Um estrondo ensurdecedor começou a vibrar as telhas de zinco enferrujado do casebre, anunciando a chegada iminente da poderosa máquina de resgate aéreo. O helicóptero médico particular pairou sobre a favela da Rocinha, iluminando as vielas estreitas e escuras com holofotes brancos incrivelmente fortes e ofuscantes. O barulho aterrorizante acordou Sofia e Miguel de forma abrupta, fazendo as duas crianças gritarem e se abraçarem em um pânico cego. Eles acreditavam que era mais uma operação policial violenta, um cenário comum e traumatizante na vida de qualquer morador daquela comunidade esquecida pelo Estado. Roberto olhou horrorizado para os rostos banhados em lágrimas de terror das crianças. Em seguida, para as luzes invasivas que varriam a rua, ele compreendeu subitamente que a sua suposta ajuda salvadora estava agindo exatamente como uma invasão brutal e violenta no santuário sagrado daquela família. Ele estava impondo o poder esmagador do seu mundo luxuoso sobre a realidade frágil deles, usando a força do capital para anular a escolha de Luzia. O seu dinheiro infinito havia se transformado em uma arma opressora, e não em uma cura. Naquele ambiente de sofrimento e fé, mande todos eles embora daqui agora. Roberto. Luzia ofegou dolorosamente, a vida esvaindo-se do seu corpo frágil a cada segundo que passava sob a luz. Aquele era o teste final e definitivo para o ex-bilionário arrogante respeitar a dignidade inegociável da mulher ou forçar a sua riqueza autoritária sobre ela. As mãos machucadas de Roberto tremeram violentamente ao segurar o celular caro. Enquanto os seus olhos cruzavam com a fotografia sorridente de Gabriel no altar, ele finalmente entendeu que o amor verdadeiro e o respeito profundo exigiam a aceitação dolorosa da vontade soberana do outro. Com o coração estilhaçado em 1000 pedaços e a garganta sufocada por um choro amargo, o empresário discou novamente para a equipe médica de emergência.
Ele ordenou, como uma voz embargada e derrotada, que o helicóptero luxuoso e todos os médicos recuassem imediatamente e abandonassem a missão de resgate. O médico-chefe tentou argumentar enfurecido sobre os custos astronômicos já envolvidos naquela operação arriscada. Mas Roberto apenas desligou a chamada abruptamente e chorou. Num acesso de raiva purificadora, ele arremessou o aparelho caríssimo contra a parede de tijolos, despedaçando o seu último elo com o passado. O rugido ensurdecedor das hélices potentes afastou-se lentamente da encosta do morro, permitindo que o silêncio denso e costumeiro da madrugada voltasse a reinar. Roberto desabou completamente ao lado do colchão imundo, soluçando de forma incontrolável e visceral, chorando todas as lágrimas reprimidas durante 15 anos de frieza. Ele havia capitulado inteiramente. A última ilusão de controle absoluto e onipotência financeira havia sido aniquilada pela força moral de uma mulher doente e miserável. Ele era agora apenas um homem quebrado, despido de todos os seus títulos de nobreza corporativa, compartilhando a vulnerabilidade angustiante daquela família pobre. A mão gélida e ossuda de Luzia estendeu-se com uma lentidão extrema através do espaço escuro, pousando suavemente sobre a cabeça curvada do gigante derrotado. Não era um gesto de perdão completo e imediato, mas sim um toque de compreensão profunda que transcende a raiva e a dor acumuladas. Ela enxergou com clareza que o magnata cruel que havia destruído as suas esperanças já estava morto, enterrado sob o peso da própria vergonha e culpa. O velho amigo bondoso que o seu falecido marido tanto amava e defendia começava, finalmente, a emergir das cinzas daquele purgatório. Agora você finalmente consegue enxergar a verdade. Luzia sussurrou fracamente, a sua respiração soando como folhas secas sendo esmagadas pelo vento frio do outono. Ela explicou que a justiça soberana de Deus não se baseia na vingança sangrenta, mas na destruição dos falsos ídolos que construímos para nós mesmos. Roberto havia erguido um império colossal de ouro e soberba, mas essa mesma riqueza havia se tornado a sua prisão emocional mais solitária e escura. Ao abrir mão do seu poder opressor, ele estava dando o primeiro e mais doloroso passo rumo a uma redenção humana verdadeira. A pequena Sofia assistiu a toda aquela interação carregada de emoções conflitantes, sem soltar o abraço apertado e protetor ao redor do irmão assustado. Ela aproximou-se lentamente do homem ajoelhado, segurando um pano úmido nas mãos encardidas, e limpou as lágrimas do rosto sujo de Roberto com extrema delicadeza. O bilionário olhou profundamente nos olhos amendoados da criança inocente, descobrindo uma imensa e inexplicável capacidade de compaixão habitando no coração daquela menina faminta e sofredora. Aquela família abandonada nos recantos mais sombrios da favela carioca estava ensinando a ele o verdadeiro e profundo significado da palavra humanidade. Com a voz rouca e embargada pela emoção incontrolável, Roberto fez um juramento solene e inquebrável diante do altar iluminado pelas velas chorosas e derretidas. Ele prometeu a Luzia que não fugiria covardemente de volta para o seu mundo de luxo, nem tentaria afastar as crianças da sua comunidade natal. Ele viveria ali mesmo, trabalhando arduamente com as próprias mãos feridas, protegendo Sofia e Miguel com a sua vida, não com a sua conta bancária. Ele aceitou todas as condições rigorosas daquela mãe zelosa de forma completa, humilde e absolutamente incondicional, selando o seu destino para sempre. A claridade pálida de um novo amanhecer começou a infiltrar-se pelas frestas do telhado de zinco, expulsando as sombras opressivas da longa noite de agonia. A respiração da viúva tornou-se ainda mais superficial e irregular, anunciando silenciosamente que o seu sofrimento terreno estava chegando a um fim rápido e inevitável. Roberto segurou a mão fria de Luzia entre as suas palmas calejadas, não mais como um salvador arrogante, mas como um servo humilde e profundamente arrependido. Ele orou em absoluto silêncio, pedindo a Deus que concedesse uma passagem pacífica à mulher e força inabalável ao seu próprio coração. Nos seus últimos momentos de consciência lúcida, a mulher exausta fixou o olhar no altar desgastado,
depois nos seus filhos preciosos e, por fim, em Roberto. Ela exigiu que o ex-empresário prometesse criar Sofia e Miguel como pessoas honestas e tementes a Deus, e não como herdeiros mimados de um império financeiro. Ele deveria garantir que as crianças jamais esquecessem as suas raízes humildes na rocinha, nem o amor imenso e incondicional que o pai nutria por eles. Aquela era a herança mais valiosa que ela poderia deixar. Um tesouro inestimável, que nenhuma fortuna mundial seria capaz de corromper. Apertando a mão frágil com profunda devoção e respeito reverencial, o gigante de rosto marcado pelas lágrimas jurou pela sua própria vida e pela memória eterna de Gabriel. Ele prometeu dedicar cada batida do seu coração arrependido para honrar o legado daquela família, reconstruindo a sua própria existência sobre alicerces de amor puro. Ele trabalharia com suor honesto, fé inabalável e compaixão verdadeira, ensinando às crianças o valor do caráter e a força da solidariedade humana. Ao ouvir aquela promessa sincera, Luzia esboçou um aceno afirmativo, os seus olhos escuros refletindo a luz dourada e quente da manhã. Enquanto o sol carioca erguia-se majestoso sobre as águas brilhantes do Oceano Atlântico, Luzia inspirou profundamente pela última vez naquele quarto miserável e silencioso. Um sorriso de profunda serenidade desenhou-se no seu rosto encovado, apagando magicamente todas as marcas dolorosas de anos de sofrimento crônico e abandono cruel. O peito frágil parou de se mover, e o ambiente foi subitamente preenchido por um silêncio sagrado e reverente que transcendia a miséria ao redor. A mulher mais forte e orgulhosa da favela da Rocinha havia finalmente encontrado o seu descanso eterno. Vitoriosa na sua recusa em vender a própria alma, com as mãos tremendo levemente e o coração transbordando de uma dor purificadora, Roberto fechou com extrema delicadeza os olhos sem vida da guerreira descansada. Ele virou-se lentamente para as duas crianças que choravam copiosamente a perda inestimável da mãe amada, e puxou-as para um abraço forte, quente e desesperadamente protetor. O homem implacável que havia governado o império bilionário Cavalcante, a partir do luxuoso bairro do Leblon, não existia mais naquele cômodo úmido. Ele era agora apenas um pai de coração machucado, moldado no fogo ardente da favela, pronto para carregar o peso redentor do amor genuíno. O enterro de Luzia ocorreu em uma tarde cinzenta e chuvosa, sob o olhar compadecido de dezenas de moradores humildes da Rocinha que desceram o morro em procissão silenciosa. Roberto caminhou na frente do cortejo fúnebre, carregando o peso do caixão de madeira rústica e barata no seu ombro, ainda machucado pelas agressões recentes. Ele não usou um único centavo daquela fortuna amaldiçoada, escondida debaixo do colchão, para pagar as despesas do funeral simples e digno. Todo o dinheiro utilizado foi fruto do seu suor derramado nas obras pesadas. Honrando a promessa sagrada feita à viúva, a pequena Sofia segurava firmemente a mão do seu irmãozinho choroso, enquanto a terra úmida cobria lentamente a urna funerária no cemitério municipal dos indigentes. Roberto permaneceu de cabeça baixa. A chuva fina, misturando-se com as suas lágrimas quentes, de um arrependimento que agora moldaria o resto da sua existência. Ele jurou silenciosamente, diante da cova recém-fechada, que assumiria o papel de pai protetor com uma dedicação absoluta e uma fidelidade inquebrável. O magnata arrogante do Leblon foi simbolicamente enterrado ali mesmo, junto com a mulher que havia destruído as suas ilusões de poder. O retorno ao casebre vazio e silencioso foi o momento mais desafiador e doloroso daquela jornada de profunda transformação espiritual e purificação moral. O cheiro de doença e morte ainda pairava no ar denso do barraco, mas Roberto imediatamente começou a limpar cada canto do ambiente humilde. A maleta de couro italiana, contendo R$ 250 mil em notas impecáveis, permaneceu esquecida no seu esconderijo escuro sob a cama improvisada das crianças. Aquele dinheiro representava a tentação do diabo, um atalho venenoso que ele recusou terminantemente a usar para facilitar a sua penitência diária. A rotina brutal de um trabalhador braçal da favela tornou-se a nova realidade inquestionável
e redentora na vida do outrora poderoso Roberto Cavalcanti. Antes mesmo de o sol nascer sobre os telhados de zinco, ele já estava de pé, preparando um café ralo e pão amanhecido para os órfãos. Os seus braços, antes acostumados a ternos de grife e relógios suíços caríssimos, agora exibiam músculos tensos, cicatrizes profundas e uma pele queimada pelo sol impiedoso. Cada tijolo carregado ladeira acima era uma prece silenciosa, uma expiação física contínua pelos seus pecados de omissão e ganância. No final de cada semana exaustiva e dolorosa, os criminosos locais apareciam na ruela estreita para cobrar a parcela extorsiva da antiga dívida de Gabriel, o líder do bando. Com o seu sorriso sádico e olhar cruel, recebia o dinheiro suado diretamente das mãos calejadas e machucadas do ex-bilionário. Roberto suportava as humilhações verbais e as ameaças veladas com uma serenidade assustadora e uma resiliência inabalável, sem jamais revidar ou demonstrar medo. Ele sabia que cada nota amassada, entregue àqueles agiotas cruéis, era um pedaço da sua liberdade espiritual, sendo comprada com honra e sacrifício. A confiança da pequena e desconfiada Sofia foi conquistada de forma lenta e gradual, através de gestos silenciosos de cuidado diário e proteção constante. A menina observava o gigante suado chegar em casa todas as noites, exausto e sujo de cimento, mas sempre com um sorriso afetuoso nos lábios rachados. Ela começou a ajudá-lo a limpar os ferimentos dos braços e a preparar o jantar modesto com os poucos ingredientes que ele conseguia comprar na mercearia. O muro invisível de ressentimento e dor infantil desmoronou completamente, dando lugar a um vínculo profundo de afeto paternal verdadeiro. O pequeno Miguel, com a sua inocência pura e contagiante, foi o primeiro a adotar Roberto como o herói indiscutível e invencível do seu pequeno mundo. O garoto corria pelos becos íngremes e perigosos da favela, agarrado às costas largas do ex-magnata, rindo alto e espantando as tristezas da comunidade. Roberto construiu carrinhos de madeira rústica com restos de obras abandonadas, dedicando os seus preciosos momentos de descanso dominical para brincar incansavelmente com a criança órfã. Aquela alegria simples e genuína aquecia o coração gelado do empresário de uma maneira que nenhuma conta bancária milionária conseguiu. A vida corporativa agitada no elegante bairro do Leblon parecia agora pertencer a uma outra dimensão, uma realidade paralela vazia e completamente desprovida de significado. Quando passava por um aparelho de televisão ligado nos bares barulhentos da Rocinha, Roberto ocasionalmente via notícias sobre as turbulências nas indústrias financeiras Cavalcanti. O desaparecimento misterioso e repentino do CEO implacável havia causado um caos absoluto na bolsa de valores. Mas ele não sentia a menor falta daquele mundo falso. A sua verdadeira fortuna estava agora concentrada nos sorrisos iluminados das duas crianças que o aguardavam ansiosamente no barraco. A transformação espiritual do ex-bilionário não se limitou apenas aos limites estreitos e úmidos do casebre de madeira que pertencia à saudosa família de Gabriel. Com o passar dos meses rigorosos e exaustivos, Roberto começou a usar as suas habilidades de liderança e organização para ajudar os moradores vizinhos. Ele liderava mutirões solidários nos fins de semana para consertar encanamentos quebrados. Reforçar a sua presença forte e trabalhadora inspirava um profundo respeito na comunidade esquecida, transformando-o em uma figura de confiança absoluta e silenciosa. No entanto, a vida miserável na favela não poupou o corpo de Roberto das provações cruéis e desumanas que castigam diariamente os mais pobres. Durante um inverno excepcionalmente rigoroso no Rio de Janeiro, ele contraiu uma pneumonia severa que o deixou prostrado de febre alta no colchão duro. A falta crônica de dinheiro para comprar medicamentos caros obrigou-o a depender inteiramente de chás caseiros, sopas ralas e do cuidado amoroso das duas crianças. Naquelas noites escuras de agonia e tosse constante, a tentação de usar a fortuna escondida na maleta gritava na sua mente enfraquecida. A maleta negra continuava debaixo da cama, chamando o seu nome fraco com promessas sedutoras de conforto hospitalar imediato
e alívio de todas as dores físicas. Mas cada vez que ele fechava os olhos ardentes de febre, a imagem do rosto severo e digno de Luzia, no leito de morte, aparecia nitidamente. Ele resistiu bravamente à tentação do diabo, preferindo suportar o castigo severo da doença a trair a promessa sagrada feita àquela mãe sofredora e orgulhosa. Quando a febre finalmente cedeu, após semanas de provação angustiante, a sua alma emergiu ainda mais purificada e incrivelmente forte. O retorno exaustivo ao trabalho pesado na construção civil, com os pulmões ainda fragilizados pela doença recente, exigiu uma força de vontade absolutamente sobre-humana e constante. Cada enxadada na terra dura e cada saco de cimento erguido sob o sol escaldante reafirmavam o seu compromisso definitivo com a redenção moral. Os outros operários da obra, que inicialmente duvidavam da capacidade de resistência daquele estranho misterioso de pele clara, agora o tratavam como um irmão de sangue. Ele havia conquistado o respeito inegociável do Morro da Rocinha, não com cheques gordos, mas com suor, lágrimas e muita honestidade. As noites quentes de verão no minúsculo barraco eram iluminadas por uma lâmpada fraca e pelo brilho intenso de esperança genuína nos olhos atentos de Sofia. Roberto usava cadernos velhos recolhidos no lixo e lápis gastos para ensinar matemática básica e leitura avançada para as duas crianças brilhantes e extremamente curiosas. Ele transmitia todo o seu vasto conhecimento acadêmico, não para prepará-los para um mundo de ganância corporativa, mas para libertar-los das amarras invisíveis da ignorância perversa. A educação e o caráter forjado na honestidade eram as verdadeiras heranças preciosas que ele planejava deixar para os pequenos órfãos. Após quase um ano inteiro de privações absurdas, dores insuportáveis e trabalho braçal ininterrupto, o dia da última parcela da dívida, com os agiotas, finalmente chegou. Roberto entregou o maço fino de notas amassadas nas mãos do líder criminoso, com uma sensação de alívio monumental explodindo no seu peito completamente cansado. O homem das cicatrizes contou o dinheiro vagarosamente, surpreso com a determinação inabalável daquele trabalhador humilde que nunca havia falhado um único pagamento sequer, sem dizer uma palavra de gratidão. O bando de marginais virou as costas e desapareceu na escuridão ruidosa do beco estreito. A libertação definitiva daquela extorsão violenta foi celebrada no interior do barraco miserável, com um bolo simples de fubá e refrigerante barato, comprado com muito sacrifício. Sofia e Miguel cantaram músicas alegres e abraçaram o pescoço suado de Roberto, comemorando a paz duradoura que finalmente reinava na sua casa extremamente humilde. O ex-magnata olhou para a fotografia de Gabriel no pequeno altar iluminado, sentindo pela primeira vez que as feridas profundas da sua traição estavam finalmente cicatrizando. Ele havia cumprido a primeira grande etapa da sua jornada penitente, protegendo o sangue inocente do seu amado e falecido amigo. A escuridão serena daquela noite memorável trouxe reflexões profundas e transformadoras sobre o conceito enganoso e vazio que a sociedade capitalista tem sobre o que é sucesso. Roberto Cavalcanti, o bilionário impiedoso que dominava os jornais econômicos de todo o país, costumava ir dormir sentindo um vazio insuportável e uma tristeza inexplicável. Agora, como um operário pobre e endividado, morando na maior favela do Rio de Janeiro, o seu coração transbordava de uma alegria pura, serena e indescritível. A verdadeira riqueza não se quantificava em moedas estrangeiras, mas na paz profunda de uma consciência totalmente limpa de pecados. As vielas estreitas e sujas da Rocinha não eram mais um purgatório terrível e assustador para a sua alma manchada pela culpa profunda do passado sombrio. O morro barulhento, com as suas ladeiras perigosas e casas amontoadas, transformou-se em um lar acolhedor, vibrante e cheio de uma solidariedade humana extraordinária e constante. As senhoras simpáticas ofereciam pratos de comida farta pelas janelas abertas, e as crianças brincavam alegremente ao redor das suas pernas, cansadas durante os fins de tarde. Ele pertencia àquele lugar de alma e coração,
enraizado na terra dura pelo suor constante do seu nobre esforço. Certa manhã de domingo, ao ler as páginas amassadas de um jornal abandonado na padaria local, ele viu uma manchete pequena na seção financeira principal. As autoridades oficiais e a polícia investigativa haviam declarado o bilionário Roberto Cavalcante como formalmente desaparecido, presumindo um possível sequestro fatal ou terrível morte acidental. Os abutres corporativos já estavam lutando de forma selvagem e implacável para desmembrar o seu vasto império e dividir as ações milionárias entre os acionistas gananciosos. Ele sorriu levemente, amassou o papel sujo de gordura e atirou-o na lixeira, sentindo-se finalmente livre daquela antiga identidade amaldiçoada. A morte civil do magnata arrogante era o selo definitivo da libertação absoluta e incondicional que a sua alma angustiada tanto procurava há anos infinitos. O seu único e verdadeiro compromisso existencial era garantir que Sofia e Miguel crescessem fortes, saudáveis e com um caráter forjado na mais estrita honestidade moral. Ele os acompanhava diariamente até a pequena escola comunitária da favela, incentivando o amor sincero pelos livros e pelo conhecimento transformador e incrivelmente poderoso. O olhar orgulhoso que as crianças lançavam na sua direção era o prêmio mais valioso que ele já havia conquistado na longa vida. Uma tempestade de verão, extremamente violenta e devastadora, abateu-se sobre o Rio de Janeiro com fúria avassaladora, transformando os becos da favela em rios perigosos. O vento forte uivava como um monstro enfurecido contra as paredes de madeira rústica e o telhado de zinco recém-reformado do pequeno e muito humilde casebre. Roberto abraçou firmemente as duas crianças, assustadas no meio da sala iluminada por velas, orando silenciosamente para que o seu trabalho braçal e honesto resistisse à natureza. As telhas seguraram o temporal rigoroso de forma admirável, mantendo a pequena e amada família perfeitamente seca, segura e incrivelmente quente. Quando a luz fraca do amanhecer revelou os estragos terríveis causados pelas chuvas impiedosas nas outras casas da comunidade, Roberto percebeu a sua nova missão. Dezenas de vizinhos humildes haviam perdido absolutamente tudo o que tinham, afogados na lama espessa e nos escombros tristes das suas habitações, muito precárias e destruídas. Ele compreendeu perfeitamente que a sua redenção pessoal não estaria completa enquanto ele limitasse o seu sacrifício suado apenas à pequena família do seu saudoso amigo Gabriel. A dor coletiva daquela população marginalizada clamava por uma atitude generosa que transcendesse as paredes finas da sua própria casa pobre. O ex-empresário convocou todos os homens e mulheres válidos da vizinhança sofrida para formar uma grande equipe solidária de reconstrução imediata dos barracos mais danificados, sem usar um único centavo da sua fortuna adormecida. Ele utilizou a sua brilhante capacidade estratégica e liderança nata para organizar mutirões eficientes de limpeza pesada. Eles reaproveitaram madeiras velhas, dividiram as lonas plásticas doadas e compartilharam as panelas de comida quente em um exercício comovente e grandioso de imensa fraternidade humana. A força brutal do trabalho coletivo superou a tragédia implacável, unindo aquelas pessoas humildes em laços inquebráveis de muito amor e esperança. O homem que um dia acreditou arrogantemente que poderia comprar o mundo inteiro com transferências bancárias gélidas, agora construía um universo novo, apenas com as mãos calejadas. O sangue derramado, a fome suportada em silêncio e as humilhações vencidas haviam lavado completamente a sujeira espiritual que asfixiava a alma de Roberto Cavalcante durante muitas décadas. Sentado na soleira da porta consertada, observando as estrelas brilhantes acima da rocinha, ele agradeceu a Deus pela miséria purificadora que salvou a sua orgulhosa vida. A semente do amor verdadeiro e incondicional finalmente florescia radiante em meio ao lodo escuro e à mais triste pobreza extrema. Os anos transcorreram com a lentidão curativa das marés do Oceano Atlântico, transformando as cicatrizes abertas de Roberto em marcas de uma profunda sabedoria silenciosa. A maleta de couro italiana, outrora símbolo de uma arrogância capitalista tóxica,
Permaneceu intocada sob o colchão modesto, até que a poeira do tempo apagasse o seu brilho. O gigante de mãos calejadas tornou-se uma lenda viva e respeitada nos becos da Rocinha. Um pai dedicado que guiava os passos de Sofia e Miguel com amor. A verdadeira riqueza daquela família improvável não residia em contas bancárias, mas nos laços indestrutíveis de pura lealdade cristã. Sofia desabrochou como uma flor resiliente no meio do asfalto quente da favela, transformando a dor da perda prematura em um combustível poderoso para os estudos. Roberto acompanhava a menina nas noites mal iluminadas, orientando as suas leituras complexas com a paciência infinita de um professor dedicado e extremamente amoroso. A inteligência brilhante da jovem refletia a herança intelectual do magnata, mas o seu coração compassivo era o espelho perfeito da bondade inabalável de Luzia e Gabriel. Ela sonhava com a medicina, desejando ardentemente curar as feridas invisíveis que o descaso social infligia aos moradores daquela comunidade esquecida. O pequeno Miguel, com os seus olhos escuros, transbordando uma inocência cativante, cresceu sob a proteção constante e inabalável daquele homem que escolheu ser o seu pai. O garoto não se lembrava da miséria excruciante que havia ceifado a vida da sua mãe. Conhecendo apenas o calor de um lar seguro e honesto, ele corria pelas ladeiras empinando pipas coloridas, espalhando uma alegria contagiante que iluminava até os dias mais sombrios da imensa favela carioca. Roberto via no sorriso largo do menino a própria essência de Gabriel, uma prova viva de que a justiça divina opera através do amor. A maturidade espiritual de Roberto atingiu o seu ápice em uma manhã chuvosa, quando ele percebeu que a sua penitência física estava finalmente e completamente concluída. O sangue derramado, o suor exaustivo e as lágrimas de arrependimento haviam lavado cada vestígio de egoísmo que envenenava a sua alma corporativa no passado distante. Ele compreendeu, com uma clareza deslumbrante, que o seu imenso império financeiro abandonado no Leblon não era inerentemente maligno, mas apenas uma ferramenta mal utilizada. Era o momento exato de transformar a sua fortuna colossal em um instrumento milagroso de cura coletiva e justiça social verdadeira. Movido por uma convicção inabalável e purificada pelo sofrimento, o ex-bilionário ajoelhou-se no chão de cimento e puxou a velha maleta empoeirada debaixo da cama de ferro. O couro negro estava desgastado, os fechos enferrujados pelo tempo, mas os R$250 mil repousavam ali como testemunhas silenciosas da sua transformação absoluta. Roberto não sentiu a menor pontada de ganância ao tocar nas cédulas, enxergando nelas apenas a semente fundamental para o renascimento de incontáveis vidas destruídas. Ele estava pronto para retornar ao mundo dos negócios. Mas desta vez, armado com a armadura sagrada da compaixão humana. O ressurgimento repentino de Roberto Cavalcante, nos luxuosos escritórios espelhados da Zona Sul, causou um terremoto sísmico no mercado financeiro nacional e nas altas rodas da sociedade. Os acionistas gananciosos, que já haviam fatiado o seu império como abutres famintos, recuaram aterrorizados diante da figura imponente e austera do homem. Dado como morto, ele não vestia mais ternos de seda italiana, preferindo roupas simples e limpas que refletiam a sua nova essência forjada no calor escaldante das obras. Com uma autoridade moral inquestionável e profunda, ele reassumiu o controle absoluto e irrevogável de todas as suas gigantescas empresas multinacionais. A primeira ordem executiva do novo CEO não foi uma fusão bancária ou uma demissão em massa, mas sim a criação imediata de uma fundação filantrópica colossal. Ele liquidou as suas mansões exorbitantes, iates luxuosos e contas secretas em paraísos fiscais, direcionando cada centavo recuperado para um fundo irrevogável de assistência e desenvolvimento social. O Conselho de Administração tentou intervir desesperadamente, alegando que aquela atitude radical destruiria a lucratividade sagrada da gigantesca corporação financeira que ele mesmo havia fundado. Roberto silenciou os executivos arrogantes com um olhar severo.
declarando que o lucro sem propósito humano é a pior das pobrezas. A Fundação Gabriel e Luzia dos Santos nasceu com um orçamento multibilionário e uma missão inegociável de erradicar a miséria extrema que assolava as periferias do Rio. Roberto escolheu colocar a sede principal da instituição no coração pulsante da Rocinha, derrubando o estigma cruel de que a caridade deve ser feita à distância segura. Ele contratou os melhores profissionais de saúde, engenheiros brilhantes e educadores dedicados, exigindo que todos tratassem os moradores da favela com o mais absoluto e profundo respeito. A justiça finalmente começava a ser feita, não com promessas políticas vazias, mas com ações concretas e transformadoras. Um hospital de excelência internacional foi erguido rapidamente no terreno baldio, onde antes ficava o lixão a céu aberto, oferecendo tratamentos gratuitos e de alta complexidade tecnológica. Roberto acompanhava pessoalmente as obras monumentais, sujando as mãos de cimento ao lado dos mesmos pedreiros que o acolheram quando ele era um simples fugitivo faminto. A clínica possuía uma ala pediátrica com o nome de Sofia e um centro de recreação infantil batizado em homenagem ao sorriso luminoso do pequeno Miguel. Nunca mais um pai de família morreria, agonizando nos corredores frios por falta de dinheiro ou descaso médico criminoso. Além da revolução na saúde pública local, a Fundação construiu um complexo educacional revolucionário que oferecia desde o ensino básico até cursos técnicos de altíssima qualidade profissional. Os jovens da Rocinha, antes fadados ao subemprego cruel ou às armadilhas mortais do tráfico de drogas ilícitas, agora recebiam bolsas de estudo integrais e alimentação nutritiva. Roberto andava pelos corredores iluminados da escola comunitária, observando os alunos concentrados, e sentia a presença confortadora do seu saudoso amigo Gabriel, aprovando silenciosamente aquela obra. A ignorância perversa estava sendo derrotada diariamente pelas armas invencíveis da educação emancipatória e do amor fraterno incondicional. Os anos de dedicação ininterrupta renderam frutos gloriosos quando Sofia, já uma jovem mulher de postura altiva e olhar determinado, formou-se em medicina com honras máximas acadêmicas. A cerimônia de graduação ocorreu no grande auditório da Fundação, repleto de moradores orgulhosos que viam naquela garota favelada a concretização dos seus próprios sonhos impossíveis. Roberto chorou copiosamente na primeira fila, sentindo o peito explodir de uma alegria indescritível ao ver a filha adotiva receber o diploma com tanta dignidade sublime. Ela dedicou a sua conquista aos pais biológicos falecidos e ao homem maravilhoso que havia salvado a sua vida. Miguel trilhou o caminho da engenharia civil, inspirado pelas construções sólidas que o seu pai adotivo havia erguido tanto na estrutura do morro quanto no seu caráter. O rapaz tornou-se o principal diretor de infraestrutura da Fundação Bilionária, dedicando o seu talento extraordinário para construir casas seguras e dignas para as famílias mais vulneráveis. A cumplicidade afetuosa entre os três formava um escudo familiar impenetrável contra as adversidades do mundo, provando que o sangue não é o único laço válido. A promessa feita no leito de morte de Luzia havia sido cumprida com uma perfeição divina e comovente, com os cabelos totalmente brancos e o rosto marcado por rugas profundas de uma vida intensamente vivida. Roberto caminhava pelas vielas seguras e pavimentadas da Rocinha transformada. Ele era cumprimentado com reverência e carinho por cada pessoa que cruzava o seu caminho, sendo reconhecido não como um magnata distante, mas como um verdadeiro patriarca. A paz de espírito que ele buscou em iates, caríssimos e contas suíças durante a sua juventude, arrogante, agora habitava plenamente e serenamente o seu coração envelhecido. Ele havia descoberto que o sentido da vida humana se encontra exclusivamente no serviço amoroso ao próximo. Em uma manhã de domingo banhada por um sol dourado e acolhedor, Roberto convidou Sofia e Miguel para uma visita muito especial e profundamente significativa e necessária. Eles entraram no carro simples da família, dispensando os motoristas particulares e seguranças armados que ele havia abolido para sempre da sua rotina diária e pacífica. O destino não era a sede espelhada das indústrias financeiras,
Mas o cemitério municipal, tranquilo, onde a história de dor, traição e redenção havia começado há tantos anos. Era o dia exato do aniversário de morte do inesquecível e profundamente amado Gabriel dos Santos. Os três caminharam de braços dados pelas alamedas arborizadas do Campo Santo, carregando buquês imensos de flores brancas perfumadas e corações repletos de gratidão silenciosa e eterna. A sepultura de Gabriel e Luzia não era mais uma vala anônima de terra batida, mas um túmulo de mármore branco esculpido com extrema simplicidade e elegância. O silêncio reverente do cemitério carioca contrastava fortemente com a agitação vibrante da cidade maravilhosa, criando um santuário de paz inabalável e lembranças doces para a família unida. Roberto ajoelhou-se lentamente diante da lápide polida, tocando os nomes gravados com as suas mãos calejadas. Eu finalmente consegui pagar a minha dívida impagável. Meu querido e saudoso irmão Gabriel. Roberto sussurrou suavemente, as lágrimas lavando a sua alma já purificada pelo tempo. Os $50.000 que você me emprestou com tanta bondade cega foram devolvidos na forma de esperança verdadeira para todo o nosso amado e sofrido povo. Ele sentiu uma brisa leve e incrivelmente quente acariciar o seu rosto enrugado, interpretando aquele fenômeno natural como um abraço espiritual vindo diretamente do reino celestial. A aceitação e o perdão total do seu melhor amigo ecoavam claramente na quietude absoluta daquele local sagrado, voltando o seu olhar emocionado para o nome de Luzia, gravado na pedra fria. O gigante de cabelos brancos expressou a sua mais profunda e sincera gratidão. Você estava absolutamente certa naquela noite terrível e escura, minha sábia e corajosa Luzia. Ele declarou com a voz embargada por um respeito infinito e uma imensa admiração. O dinheiro desprovido de compaixão humana é apenas uma maldição venenosa que destrói silenciosamente a nossa alma. Mas o amor verdadeiro reconstrói até as piores ruínas mortais. A herança moral daquela mulher guerreira estava eternizada nas atitudes nobres dos seus 2 brilhantes filhos. Sofia e Miguel ajoelharam-se ao lado do pai adotivo choroso, depositando cuidadosamente as flores brancas sobre o mármore liso que abrigava os restos mortais dos pais biológicos. A jovem médica fechou os olhos expressivos, agradecendo silenciosamente a Deus pela trajetória incrível que transformou a miséria absoluta da sua infância em uma missão divina e salvadora. O engenheiro colocou a sua mão forte e acolhedora sobre o ombro trêmulo de Roberto, transmitindo um conforto familiar que nenhuma palavra articulada conseguiria expressar com precisão. Eles eram a prova viva e incontestável de que a ressurreição espiritual é uma realidade palpável. Roberto ergueu-se lentamente, apoiando-se na firmeza afetuosa dos seus 2 filhos, muito amados, sentindo-se o homem mais rico e afortunado de todo o vasto e complexo universo. Ele segurou as mãos deles com uma força gentil e reconfortante, entrelaçando os dedos calejados com as peles suaves de Sofia e do agora grande e forte Miguel. Os 3 permaneceram parados ali por longos e inesquecíveis minutos preciosos, unidos em um círculo sagrado de amor incondicional que desafiava todas as maldades do mundo cruel. A luz do sol poente pintava o horizonte carioca com cores divinas de laranja e roxo vibrante. A longa e tortuosa jornada do magnata implacável que havia destruído vidas por ganância financeira havia terminado de forma sublime e poética diante daquele túmulo muito silencioso. A semente do perdão, plantada no solo árido e sofrido da Rocinha, floresceu em uma imensa floresta de solidariedade genuína, esperança inabalável e extrema justiça social e divina. Roberto Cavalcante olhou para o céu azul e infinito, respirando o ar puro da tarde serena, com uma liberdade que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. Ele sorriu docemente, pronto para viver o resto dos seus dias abençoados em absoluta e maravilhosa paz. O vento suave sussurrou pelas folhas secas das árvores centenárias do cemitério, carregando consigo os últimos resquícios de culpa que ainda habitavam a memória daquele velho magnata. A vida havia cobrado o seu preço altíssimo com sangue, suor, lágrimas dolorosas e perdas irreparáveis.
Mas a recompensa final foi a salvação brilhante e eterna da sua alma, caminhando de volta para o carro ao lado dos filhos maravilhosos. Roberto sabia que o legado de Gabriel e Luzia estava eternamente gravado no seu peito. A justiça de Deus, afinal, não apenas pune severamente, mas redime maravilhosamente aqueles que verdadeiramente amam.